Um lindo dia, bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu avisar o pessoal aqui que nós já estamos aqui. Já estamos. Um lindo dia para as potências. Estamos começando o episódio um e dentro desse episódio um desse encontro do foco roubado, de como você perceber, né, o quanto disso interfere no teu propósito. Esse é o primeiro encontro de 3 encontros que teremos, 3 capítulos que vamos ter nessa semana. E tá começando. Então, para quem tá chegando aqui, que tá fora ainda do nosso encontro do Zoom, vem receber, para a gente poder se ver, para a gente fazer as dinâmicas, para a gente receber e expandir nossa semana. No meio do dia para as potências. E aí eu quero aproveitar, Denise, bem-vinda, Aline também, e trazer para vocês um livro, tá? Uma dica de livro aqui para vocês já, que é o Foco Roubado, mesmo na íntegra, tá? Esse primeiro momento, quando eu vi esse livro, eu disse, olha que interessante, é um processo interno que também estava passando, né? E eu disse, o que tem disso? Porque eu gosto muito de estudar a parte da ciência, né? O que que a ciência nos traz como dado e como informação. Então eu estou sempre buscando olhar o que está acontecendo comigo, com a minha vida, e como que é que isso pode chegar também para você, que eu fazendo daqui percebo que teve mudança e que através disso também pode chegar. Então, essa linha que vocês já me conhecem por aqui, de primeiro saber aquilo que para mim é verdade, né? Que não fica só na teoria, mas que a gente consegue aplicar, né? A aplicabilidade disso. Então, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Não é só sobre esse livro especial, mas é sim sobre o ponto de virada, que durante essa semana eu vou estar trazendo para vocês, tá? Inclusive, é, quando chegou, né, a informação de trazer esse encontro, trazer esse conteúdo, é muito interessante porque já chegou todos eles juntos, tá? Então, chegou o episódio um, Foco Roubado, que é esse aqui, a interferência no teu propósito. O episódio 2 a gente vai ter sobre a obesidade mental, tá? Nos teus negócios interrompidos. E o episódio 3 a gente vai falar sobre entre caos e calma, o ponto de virada, tá? E aí, só para trazer um pouquinho de clareza sobre o ponto de virada que eu vou apresentar para vocês no último dia, ele é um movimento que já chegou, tá? Tudo que vocês estão recebendo aqui, tudo tem canalização, tá? Não é assim à toa, tipo, ai, tava à toa ali coçando a Shiraline, chegou ela, né? Do nada. Não tem nada do nada aqui, tá? Então, quando chegou esses temas, né? A construção desse tema, inclusive o ponto de virada, que é um encontro que a gente faz em 3 etapas, em torno de 2 horas, ele chega num primeiro com um movimento de diagnóstico, né? Para que você possa olhar para você e para aquilo que no momento atual, exatamente aquele ponto de lupa que a gente vai e coloca o olho, o foco, e eu preciso organizar, melhorar e destrinchar isso aqui para eu poder ir para o próximo ponto. Então, no segundo encontro, a gente tem constelação familiar, e num terceiro movimento, aí a gente tem um plano de 7 dias para avançar em nós, no nosso CPF, que tem a ver com o nosso CNPJ, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais do ponto de virada nos últimos dias para vocês também, para quem quiser estar dentro desse encontro que ele acontece em grupo, tá? Então, esses encontros aqui são episódios que eles acontecem gratuitos para vocês, que vocês podem vir, receber, vai ter movimento, vai ter processo, vai ter troca, tá? Por isso que eu escolhi também fazer com vocês aqui no Zoom, justamente para que vocês pudessem experienciar de um jeito diferente. E eu entendo também que à medida com que a gente faz esse encontro aqui, ele possibilita com que você venha para algo que você está disposta a olhar, né? Venha para algo onde o movimento chega para que você possa de verdade colocar foco naquilo que precisa. E quando a gente fala de foco roubado, né? Eu não sei se vocês também já acontecem isso, depois eu vou abrir um espacinho para vocês trazerem também. Mas o nosso tema aqui não é só sobre alguém que pegou algo de você.
É sobre o quanto é que nós temos deixado isso na mão de alguém, né? E aí você vai dizer, Laila, eu até tento focar, mas eu tenho, né, um filho, eu tenho demandas aqui que exigem de mim. E não é sobre você deixar as suas responsabilidades de lado. Não. É sobre as interferências mesmo que a gente anda tendo para conseguir persistir e para conseguir fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, quando eu digo que esse foco roubado, ele tem interferência no teu negócio, que ele tem interferência na tua vida, é o quanto que disso hoje está fazendo com que, inclusive, você não ganhe mais dinheiro, né? Não crie mais dinheiro na tua vida, não prospere ainda mais, de um lugar onde você poderia sim estar conectada, talvez de um jeito diferente. Então, o propósito é a gente resgatar alguns movimentos aqui e talvez olhar para algo novo, porque nós não estamos mais só na 3D tem um tempo, né? Nós estamos passando por esse processo, esse movimento aqui dentro dessa terra linda, né? E que a gente precisa ficar atento às interferências que estão acontecendo, tá bom? Então talvez seja o foco ocupado demais também. Não só alguém que pega o teu tempo, né? Mas ocupado demais por aquilo que também não é teu. Quantas vezes que a gente está resolvendo coisas que não são nossas, né? Que são de outras pessoas e a gente está ocupando um lugar que não é nosso. Então, esse lugar, né, da tua cadeira, que às vezes tem alguém que ocupa e tem momentos que você também deixa vazio, né? Então, eu vou trazer algumas perguntas aqui hoje no nosso encontro, tá? E eu prometo que seja um encontro dentro de um período de tempo também, né? Para a gente não se estender, que seja bem proveitoso para que você possa ir no teu processo, no teu dia, poder receber e levar isso também, tá bom? Eu vou trazer algumas perguntas para que você possa responder, né? E eu sei que no teu dia aí você está andando, a Karina está dirigindo e não vai poder anotar, mas se você conseguir, num determinado momento, trazer isso, nessa consciência para o papel, vai ser bem importante, tá? Então, dentro desses 3 encontros, eu convido que você esteja com papel e caneta, que você venha para um movimento mais reflexivo, que você perceba quais são os movimentos que você já pode se colocar em movimento no dia de hoje, né? Eu passei, e agora eu vou dividir uma coisa com vocês, né? Eu passei por um período burnáutico, né? E esse período de burnout, eu não percebi que eu estava com, né? Eu só percebi o diagnóstico no final, né? Em tese, no fim, quando eu já tinha passado pelo processo. E o que me fez restaurar, né? E o que me fez me manter viva, presente, foi a multi, né? Que eu trabalho com vocês há já um tempo. A multidimensional, ela entrou na minha vida, ainda quando eu estava trabalhando com o Axis, as classes, e foi um momento de restauração minha. Eu senti literalmente que como se eu tivesse sendo resgatada, me resgatando a cada encontro, né? A cada fazer dessa técnica, dessa terapia. Só que ao decorrer do processo, junto com a formação da constelação familiar, algumas informações também começaram a chegar. E uma delas é que quando você está no excesso do fazer, o excesso, né? Tudo em excesso, né? Todo excesso esconde uma falta. Quando você está em excesso de trabalho, quando você está em excesso de comida, botando para dentro, quando você está em excesso de tudo na tua vida, tem uma falta que está escondida. Então, as perguntas de hoje são para que a gente possa olhar para aquilo que a gente às vezes pode estar em excesso. São perguntas também para que você possa perceber onde é que alguém ou eu estou roubando o meu foco. Perguntas para que você possa perceber o quanto é que você tem colocado a tua vida em ambientes que têm sugado a tua energia. E aí eu vou dizer que são ambientes que são familiares para você, são ambientes que às vezes estão aqui fora, tá? No Instagram, nas redes, e que você passa muito tempo ali alimentando algo e que deixa de estar aqui fora. Então, antes de a gente entrar para essas perguntas e você conseguir responder bem centrado aí dentro de ti,
Até porque quando você vai já respondendo algumas informações que chegam, automaticamente você já vai, ao mesmo tempo, você já vai podendo utilizar dessa informação para o teu dia e fazer de um jeito diferente. Então já é a possibilidade para você mudar a energia. Eu estava indo para um lado e eu sinto que vai ser melhor para o outro lado, tá? Vou convidar você para que você, alguns minutinhos, consiga fechar teus olhos, ou se não consegue fechar os olhos, tome uma respiração bem profunda. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspirando pelo nariz e quando você consegue fazer isso, de inspirar pelo nariz, contando um, dois, e soltar pelo nariz, contando um, dois, três, quatro, tá? A tua inspiração ser menor e a tua expiração esvaziar mais. Veja se você consegue fazer isso. E junto com isso, você imagina que dos teus pés saem raízes que conectam lá no centro da terra. Essas raízes são fortes, são alegres. Vai sentindo a força das tuas raízes. E esse encontro ele é pela manhã, né? Então ele convida que a gente vá acordando ou despertando ou tomando consciência. E aos poucos você vai voltando para aqui e agora. E se fizer sentido de você querer anotar isso, pegar um papel e caneta e anotar essa pergunta, ou entrar numa reflexão, já se percebendo aí com esse corpinho lindo. Perceba, aonde está a minha atenção hoje? A minha atenção hoje, ela estava desde as 6 horas da manhã em vocês, para a entrega desse encontro. Ele já vem antes, né? Numa preparação, numa dedicação, no movimento. Mas onde é que está a minha atenção hoje? E talvez você perceba que a tua atenção já está em chegar ao final do dia com aqueles compromissos cumpridos. A outra pergunta é: o que que tem roubado, ou melhor, ocupado a minha cabeça ultimamente? O que que tem ocupado a tua cabeça ultimamente? Quantas coisas eu comecei e não terminei? E aí pode ser não só, eu comecei e não consegui terminar. Pode ser eventos que você tem entrado e que você olha para aquilo e diz assim, tá, mas por que que eu vim aqui? Por que que eu escolhi vir aqui? O que que eu vou usar disso aqui na minha vida? O que que isso tem a ver comigo? O que eu quero de verdade? O que eu acho que eu deveria querer? Se você conseguir anotar ou refletir sobre essa pergunta. O que eu quero de verdade e o que eu acho que eu deveria querer? Tem uma diferença aí, né?
Eu, nessa virada de ciclo, né? Dia 18 agora foi meu aniversário. E eu tava comemorando meu aniversário até ontem. A festa tava assim, aquela festa que não tem fim, sabe? Festa que não tem fim. E do dia 28 para o dia 31, né, para iniciarmos o mês de agosto, foi tão interessante porque eu literalmente me senti chamada a fazer fechamento de ciclos, né? A fazer fechamento de coisas desde o meu profissional, do meu pessoal, e ali foi finalizando, e eu fui para um retiro, né? Eu lembro que dia 18 eu finalizei o Instagram, eu desliguei ele, né? E eu só voltei a ligar ele depois que eu voltei, era para ligar dia 4 do 8, por sentir tantas interferências, por sentir o quanto que dessas excesso de informação estava me fazendo ter insônia, do quanto que esse excesso de fala das outras pessoas fazendo várias coisas estavam me fazendo eu não estar conectada comigo e com a minha entrega, né? Tudo estava sobre os outros fazerem um monte de coisa e eu só estava absorvendo aquilo. Mas o quanto que daquilo, cadê eu? Cadê eu nas minhas entregas? Cadê eu ali? Né? E eu lembro que quando eu fui para esse retiro, né, foi um retiro do Mauna, aonde é um retiro de silêncio e um retiro de jejum, né? E aí eu não estou convidando você para fazer o mesmo, estou contando só do meu processo, que fez muito sentido para que eu pudesse me restaurar, para que eu pudesse me escutar. E nós vamos ir para um lugar, tá? Porque eu entendo que não é talvez aqui nesse primeiro encontro, nós vamos construir esse espaço de volta, né? De conseguir voltar e escutar você. Por isso que esse encontro hoje com essas perguntas, né? É para que a gente possa, você possa se ouvir, você possa voltar a se perceber. Porque quando o foco foi roubado, né? Quando aquilo que você estava criando no movimento foi dispersado de alguma forma, você deixa de estar vivendo a tua verdade e você passa a estar vivendo talvez a verdade do outro. E estar sentado na cadeira do outro, ele não é um lugar confortável. Ele é um lugar desconfortável. Por isso que a gente tem percebido o quanto que as pessoas elas estão extremamente desconfortáveis, extremamente com muitas intensidades, né? E aqui a maioria também trabalha com alguma técnica, também é de alguma forma terapeuta em algum sentido, também trabalha com algo ou já fez algum tipo de curso e percebe dessa intensidade também, né? E agora a última pergunta é: o quanto da minha energia está direcionada para a minha própria vida? E aí você pode botar talvez em porcentagem, tá? Laila, eu sinto que 50% da minha energia está direcionada para a minha vida. Eu sinto que 80% da minha energia está direcionada para a minha própria vida. Veja como é que você percebe que o teu dia ele tá. Pode ser hoje, pode ser a semana, pode ser como você vem vindo, tá? Como é que você tem vindo direcionando a tua energia? Então, não necessariamente é alguém que roubou algo de você, tá? O foco roubado não é só sobre alguém que pegou, como se fosse capturado, né? Tem isso também, né? Porque quando a gente fica aqui, gente, ó, só com a telinha seguindo, seguindo, seguindo o infinito e além, tem alguém que tá roubando de você a tua atenção. Mas também tem a ver com as tuas preocupações, que você fica com o foco disperso e roubado naquilo. Tem a ver com o excesso de informação. O quanto que hoje nós temos uma facilidade para acessar uma informação. Agora voltei, saiu uma tela aqui. Estamos juntas, né?
Só fechar aqui a tela. Então, o excesso de informação, né? Hoje é uma das coisas que a gente tem muito acesso, né? Não é só para os livros, mas a facilidade que a gente tem de acessar muita informação. E às vezes esse excesso de informação, ela também tem um bloqueio que bloqueia com que a gente não consiga enxergar ou fazer aquilo que a gente precisa fazer. A comparação, né? Quando a gente tem redes sociais, a gente tem outras pessoas conectadas, e aí eu fico na comparação de aquilo que eu tô fazendo, ele é bom o suficiente, aquilo que eu faço tá certo, tá errado, e eu fico me comparando. E às vezes a gente não sai do lugar nessa comparação. Algumas expectativas familiares também, porque quando alguém rouba teu foco, né, o foco roubado do tema desse encontro, é quando alguém de fora também está alimentando essas expectativas e você também quer cumprir elas. A necessidade de aprovação, eu querer me sentir pertencente e eu quero e busco por aprovar, ser aprovado. Alguém me dizer, olha, agora show, você está no caminho, é isso mesmo, validado, vamos lá. Problemas que não são seus, a gente já está falando disso, né? Do quanto é que você tem assumido, às vezes, papéis que não é teu, né? E você tem carregado isso ou feito de um jeito de carregar que não ocupa a tua cadeira, o teu lugar. Algumas urgências constantes. E aí você vai dizer, Laila, mas eu passei por um problema de saúde. Isso foi uma urgência que eu precisei resolver. E eu quero lembrar você que tudo é uma utilidade. Dentro da constelação Bert traz isso muito forte, né? Que o Elton também traz isso na teoria da permissão, que por trás de um problema esconde uma utilidade, né? Toda demora no resultado tem uma espera numa relação. Então, quando a gente está fazendo esse processo aqui juntas, né, de parar um pouquinho e se olhar, olhar para ti, olhar para o teu processo, é aonde eu convido que você possa vir, inclusive, e diminuir as tuas urgências. Ter um tempinho, né? Vai ser esses encontros às 8 horas, 8 e 8, ter esse tempinho registrado para você, né? Às vezes tem um foco roubado em alguns medos, em algumas culpas, né? Onde a gente fica com o pensamento repetitivo, repetindo, repetindo, repetindo. E a tentativa, às vezes, de tentar controlar tudo, tudo e todos, né? E às vezes a gente não dá essa conta. Então, o que que eu gostaria agora aqui com vocês, né? Eu sei que algumas estão no trabalho, outras estão no caminho. Eu gostaria de trazer para você hoje a pergunta e a reflexão do que tem roubado, o que que rouba a tua atenção, daquilo que talvez você sinta e perceba que é importante para você. Quando você tem no teu dia, tá? Eu quero que você já vá entrando na reflexão dessa pergunta. Eu vou só trazer um exemplo antes e pedir que você depois abra teu microfone, abra tua imagem e que a gente troque um pouquinho aqui também, tá? Fechadinho no Zoom é bom por isso que a gente pode se ver, pode falar. Quando você tem algo dentro de ti que tu sabe que é importante de realizar, ou que você sabe que precisa da tua energia, do teu movimento, do teu foco, e você não está realizando, nós temos uma cena. Dentro de mim, eu já descobri que eu preciso fazer isso aqui e eu preciso começar a movimentar isso aqui. Nós temos a segunda cena, que é eu não sei o que fazer, não tenho a mínima ideia, tô deixando o tempo passar para eu ver quando é, o que que é para eu fazer, tá? E aqui eu quero lembrar, não tem certo e não tem errado, tá bom? Tem só um processo acontecendo aqui dentro. E às vezes a gente pode estar na cena um mais forte, a gente pode estar na cena 2 mais forte. Tanto na um como na 2 a gente vai estar olhando nesses encontros aqui, tá? A pergunta que chega é: o que hoje mais rouba a minha atenção daquilo que você sabe que é importante para você?
E aí eu vou convidar, se vocês gostariam de abrir o áudio, falar um pouquinho, o que que você sente quando eu trago essa pergunta, o que que faz sentido aí que chega para você. Bom dia, Nádia. Bom dia, Maila, tudo bem? Tudo bom, meu amor? Lindeza, Tudo tá bom? frio aí? Tô em Chapecó, tá bem frio. Aí é gelado, hein? É diferente de onde você tava. Agora tô morando aqui em Chapecó. Hum, Saí do interior, vim para mais perto. não sabia, que coisa boa. E estamos mais perto É, também. Estamos é, mais pertinho. Tô trabalhando, mas entrei para te ouvir um pouco. Que bom. Nádia, e eu aproveito para te pedir o que que você sentiu quando eu falei essa pergunta. Eu senti que eu também tô nesse momento, Laila, assim, fiz tantos cursos, tantas coisas e tô precisando voltar a me ver. Essa é a minha sensação, sabe? Tenho feito algumas mudanças, voltei por exercício, porque parece que eu tinha tanta coisa e ao mesmo tempo me dava a sensação de não ter nada. E Uhum, aí eu me dei conta que eu precisava parar um pouco, sabe? Parar e olhar de novo. boa. Tipo, tirar algumas coisas que já não fazem mais sentido, assim, sabe? Dar espaço para o novo poder chegar. É essa a minha Boa. sensação agora. Uhum, Parar um pouco, respirar e ir devagar, mesmo que as coisas ainda não estão organizadas, mas me dá um tempo também, que parecia que eu queria tudo e aquilo estava me gerando muita ansiedade, dores no corpo, sabe? Aquelas tensões e uhum, parecia que estava numa corrida desenfreada. isso. E aí essa pergunta traz isso, assim, Boa. respira uma coisa por vez, não adianta mil coisas ao mesmo tempo. Essa é a minha Exatamente. sensação. Boa. E às vezes esse deixar de fazer algo é bem isso. Ele abre um espaço para que você saia do lugar de controle, né? Deixe com que o Uno traga algumas informações também para você, para o teu campo. Porque quando a gente está nesse espaço de querer fazer tudo, é a gente fazendo. Nós vamos entrar nessa minha fala um pouquinho mais para frente, tá? No nosso próximo encontro, mas eu estou já adiantando aqui para vocês. Quando eu quero fazer. E eu vou convidar vocês a olhar para quem verdadeiramente precisa estar fazendo, que não é você. Ou melhor, aparentemente é você, mas não é você, tá? E vai fazer mais sentido ainda a gente só ir tomando consciência disso aos pouquinhos e deixar isso entrar, porque esses encontros aqui, vocês vão ver que talvez ele vai ter uma conversa a nível mental, mas tem coisas que eu sei que vai chegar aí para vocês de um outro lugar. Então é como se a nossa comunicação aqui, agora eu vou dizer que parece um papo de louco, né? Mas a nossa comunicação aqui ela vai funcionar assim, verbalmente para nosso cabeção, tá? Mas tem uma parte energeticamente que vai chegar um saber aí para vocês. Tá bem? Eu entendo que vai chegar isso devagarinho e para cada um no seu tempo vai acoplando isso também, tá? Porque esse guerrear, eu achei muito legal isso que a Nádia falou, vem de muito encontro com esse convite que eu tô trazendo aqui para você voltar a focar em você, porque foi muito te dito que você tinha que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro para ser perfeita e maravilhosa, ganhar estrelinha, né? Dar o twist triplo carpado e ser a melhor profissional na tua área. E no final você tá esborrachada no chão, né? Que adiantou tudo isso? Alguém mais quer compartilhar? Denise? Bem-vinda, bom dia.
Karina, essa é a pergunta. O que mais rouba a tua atenção daquilo que você sabe que é importante para você? Eu vou falar um pouquinho, bom dia, Laila, Bom né? dia, Faz Karina. tempo, eu sei que até eu não vejo, né? Mas suas coisas também, até porque assim, uma coisa que eu percebo, igual que você está falando, é muito roubo de foco. Uma das coisas que eu fiz foi sair do Instagram. Porque assim, e quando eu percebi assim, eu falava, o que que eu vou fazer? Era a hora que eu mexia no celular, né? Hum, Então, assim, uma coisa é certa, todo mundo fala assim, mas você está alienada, você não sabe nada do que está acontecendo. Mas uhum, por um outro lado, assim, eu ganhei um pouco de vida, vamos uhum, dizer assim, porque hoje em dia o roubo do foco é o propósito da mídia. Eu até brinco assim que eu quis sair da Matrix, né? Porque tá todo mundo ali na Matrix, então é uma coisa meio assim. Então hoje eu estou praticando meio que o desapego, eu estou trabalhando isso em mim porque é difícil, porque quando você vê Mercado Livre pingando toda semana, então assim, é tudo para você entrar na Matrix. Então, assim, na minha cabeça, o pessoal fala, ah, você é louca. Mas, uhum. enfim, então, assim, hoje eu acho que é muito roubo de foco. É para compra, é para rede social. Então, assim, eu estou tentando praticar o desapego dessas coisas. Boa, Esse é o meu ponto de vista show. hoje. Que delícia. Gente, é tão lindo isso, né? Porque os loucos, eles se encontram junto, eles se grudam, eles se conectam, né? E tu sabe que quando você falou, Karina, alienada, o meu pai falou assim, minha filha, você tá desacoplada, né? Que nada mais é um sinônimo bonito de alienada, né? E que bom que estamos todas conectadinhas aqui, né? Bem alienadinhas, porque isso que a Karina falou é tão interessante, gente. Eu convido vocês a experimentarem isso, sabe? De você conseguir sair de uma rede social, de você conseguir sair daquilo que você percebe que tá ficando maior que você. Então, não estou falando só da rede social, tá? Rede social é uma das, porque é algo que entrou na nossa vida, tomou conta e, querendo ou não, ele acaba tomando o nosso tempo. É bem isso, né? Ele acaba tomando frentes, ele acaba tomando tua atenção e você começa a se dispersar. Beleza. Quando você percebe que tem algo que tá te demais, dê um tempo disso, né? Sinta de fazer um detox daquilo. É a mesma coisa na alimentação. Quando você percebe que você está se alimentando todo dia do mesmo jeito, fazendo da mesma forma, dê um tempo. É muito sábio o jejum, né? Que é onde você precisa resetar algo. E o que que é o jejum, né? Ou o que que é o desintoxicar de algo? É você dar um tempo daquilo. É a mesma coisa para as relações. Quando existem relações que estão sendo tóxicas na nossa vida, a gente precisa dar um tempo. A gente precisa se afastar daquilo para perceber se de fato aquilo estava me nutrindo, se eu estava nutrindo, como é que eu fico com essa relação, né? Então, olhar para as coisas que você percebe que inclusive estão te sugando ou que você está sugando, né? Porque às vezes tem dois viés. É o meu comportamento. E eu lembro que quando eu saí, né, meu pai me mandava no WhatsApp o link para eu assistir aquelas coisas do Instagram. E eu disse, pai, eu não estou com o Instagram. Daí passou uma semana, ele continuava mandando. Eu disse, pai, eu não estou com o Instagram, eu não consigo acessar isso. Aí depois de novo, ele me mandou de novo. Eu disse, pai, eu não estou com o Instagram, eu não vou acessar. Ele disse, tu é louca? Ué, o que que aconteceu? Eu repeti umas três, quatro vezes para ele e ele não entendia. Eu não tô acessando isso, eu não tô escolhendo acessar isso agora. E por que que eu tô contando isso para vocês? Porque quando você e a coisa que eu mais acho divertido nisso tudo e gosto de trazer e compartilhar disso com vocês é o quanto é que você está no controle ou o quanto é que você está sendo controlado. Essa é uma boa pergunta para a gente ficar e perceber para nossa semana. A tua boca, ela pode controlar você ou você pode controlar ela.
Porque à medida como que você está comendo em excesso ou falando em excesso, ela pode estar controlando você. Os teus sentimentos controlam você, a tua mente pode estar controlando você. E você deixa de estar no controle. Então, o fazer esses detox de vez em quando, ele é muito bom para você sentir e perceber. Teve uma fase, nós estávamos conversando exatamente sobre o Mauna lá em casa, né? Sobre esse movimento do silêncio, que foi uma semana. Silêncio, jejum, né? Meditação, leitura, estudo. E é um movimento de voltar para dentro de si para se conectar. E aí meu pai disse de novo, né? Ele disse: "Ah, eu acho ruim esses radicalismos aí, essas coisas, eu acho muito ruim". E eu disse: "Uma pergunta é, você consegue largar teu pão uma semana? Você consegue largar teu café uma semana?" E aí você vai dizer: "Ah, eu acho que não". Isso já é um sinal. Observe que o teu foco foi roubado. Você foi roubada, porque você não tem o domínio sobre você. Então não é só sobre o jejum, não é sobre o sair do Instagram, não é sobre isso. É sobre você perceber quem é que tá na frente. É você ou é outra coisa? Fez sentido aí? Chegou essa pergunta para vocês? Obrigado, Karina. Obrigado, Nádia, por compartilhar. Mais alguém gostaria de compartilhar? O que que hoje mais rouba a tua atenção daquilo que você sabe que é importante para você? Tá? Porque aqui tem duas perguntas. O que que hoje mais rouba a tua atenção? Porque ainda eu posso peneirar algumas coisas e perceber que tem ainda alguma coisa que está roubando minha atenção. E daquilo que você sabe que é importante para você, tem outra pergunta. Porque às vezes, lembra que eu falei da cena um e a cena 2? A cena um você sabe o que que é importante para você. E a cena 2 é eu ainda não sei o que é importante para mim. E quando eu ainda não sei o que é importante para mim, tudo pode ser uma distração. Tudo, tudo me distrai. Tudo te distrai. Alguém mais quer compartilhar? Eu vou indo para o final desse nosso encontro aqui com uma prática com vocês, tá? Para quem não quer compartilhar nesse momento, quer só anotar e fazer as suas reflexões para iniciar essa semana, essa segunda-feira reflexiva e ao mesmo tempo objetiva, mais centrada em si. Eu vou convidar que você, por um momento, se conseguir fechar teus olhos, tirar tudo que tem aí na tua frente, desligar da tua mãozinha, descruzar tuas pernas e ficar bem sentadinha, ou se você tá deitada também, você pode ficar deitada. E fecha um pouquinho teus olhos. E lembra que dos teus pés saem raízes que conectam com a terra, que conectam com os teus ancestrais, que conectam com as lealdades, com os padrões que você vem repetindo para pertencer. Baixa as barreiras. Deixa a tua respiração um pouco mais lenta. E agora você imagina que toda essa tensão que estava espalhada, ela começa a voltar para você.
E a pergunta que chega é: se você não precisasse provar nada para ninguém, para onde a tua energia iria? Se você não precisasse provar a tua escolha, o que que você gostaria de viver? O que que eu escolho soltar hoje que vai abrir espaço para o novo chegar? E aí, bem centrada nesse lugar, eu quero que você pense, sinta, imagine que tem uma sua, um eu igualzinho a você, dentro de você. E que talvez você olhe para você maior, mais alta. E talvez você já sabe que ela existe, que ela está dentro de você. E talvez seja o primeiro contato que você tenha com ela. E é para ela que você vai entregar aquela tensão do teu dia, aquela dificuldade que você tá, aquela dúvida, aquela preocupação. É para ela que você vai entregar a tua semana, os teus desafios. E você pode fazer essa entrega como se tudo tivesse nas tuas mãos e você entregasse nas mãos dela. Porque é ela que vai fazer tudo. É ela que vai enfrentar a guerra por você. Você não está mais no comando. Você entrega para ela. E você deixa com que ela resolva e que ela te traga uma palavra, um comando, daquilo que você precisa materializar aqui. Mas a partir de agora, vocês se unem, porque você sabe que você não está sozinha. É como se você sentisse que agora sim você tem a tua best friend, a tua best. E você entrega para a tua best guerreira e você agora recebe dela uma palavra, um comando,
E quando você toma uma respiração profunda, você vai voltando para o aqui e agora, se conectando aqui. Com a conexão, com a nossa conexão. E talvez se fizer sentido você anotar isso que chega para você. Às vezes parece bobo, às vezes parece tão simples. Às vezes é algo realmente que, opa, eu não tinha percebido isso. Se faz sentido, anote. Se faz sentido, execute-a. Porque quando eu me desconecto de mim, eu também me desconecto do todo e daquilo que eu posso oferecer ao todo. Então, eu estou muito feliz e grata por vocês escolherem vir para esse encontro, se conectar, estar voltadas a se reencontrar com a sua guerreira, seu guerreiro interior e saber que vocês não estão sós. Que as alienadas, como diz a Karina, as desacopladas estão tudo conectado aqui, ó. Que delícia. Fez sentido aí? Sim? Muito bom. E às vezes, assim como a Nádia falou, né? Não é sobre adicionar algo, mas é sobre tirar alguma coisa, né? E quando a gente começa a retirar algumas coisas daquilo que a gente mesmo se colocou, né, de fazer em excesso, às vezes a gente vai conseguindo perceber que no meio disso tudo estou eu lá e o meu lugar. E que eu posso voltar para o meu lugar de força e sim, só a partir daí posso contribuir, inclusive. Então, sou muito feliz e grata que vocês estão aqui. Nós temos nosso próximo encontro do episódio 2. Eu já vou trazer para vocês. O tema é obesidade mental e negócios interrompidos, tá? Não existe, não existe CNPJ forte com CPF meia boca, tá? Não existe. E esse movimento ah, que chega para a gente olhar sobre a obesidade mental tem a ver um pouquinho com o que a gente falou aqui, mas tem uma outra dinâmica que eu vou estar trazendo aqui juntas, tá? Para que a gente possa olhar para nós, olhar para o nosso movimento, aquilo que chega, tá bem? Talvez venha um processo da constelação familiar, então estejam juntas e conectadas. Para quem entrou no nosso grupo do WhatsApp, que querem compartilhar desse grupo, tá? Ou desse link para que outras pessoas possam chegar também, é muito bem-vindo, tá bom? Porque às vezes sim, a gente também tem várias outras alienadas que já saíram das redes sociais e não estão sabendo nada disso, né? Então vocês podem compartilhar através do WhatsApp, para quem fizer sentido de vocês também convidarem para estar aqui, é muito bem-vindo, tá bom? Fechou? Espero que você tenha uma linda segunda-feira, que seja uma Qual, segunda-feira. deixa eu te perguntar, Laila, qual Uhum. dia que será? Ah, vai ser dia 26, depois de amanhã. Dia 26 na É, quarta-feira? quarta-feira às 8h08, tá? Nossa, é, essa semana vai ser complicada para mim. Uhum. Vai ser corrido, né, Dê? Hoje a Dê vai estar É, recebendo também o diagnóstico do ponto de virada dela, vai estar recebendo. Terça-feira também a gente já se encontra, né, Dê? ai, Dia terça-feira, 6. amanhã? Terça-feira, amanhã. Olha, Dê. Não, Olha, Dê, a agenda dela não, tá bombando, ó. Meu Deus, não, meu não, Deus. não posso. Deixa eu falar com você daqui um pouquinho, então, tá? Sim.
Gratidão Tá, a eu falo quando todas. chegar. Um beijo no É, coração de cada uma linda semana. Bem, vamos conversando. Até mais. tá, tchau.